Bom, tô começando esse papo aqui com o Cuiabano Lima, que eu tive a oportunidade de conhecer, acho que 10 anos atrás, uma figura que muita gente conhece, ou por locução de rodeio, ou por apresentar show dos artistas, ou por festival, ou por televisão, enfim, uma figura que está em todas as áreas, e eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui. Saí de Barretos para vir aqui. Cara, para mim que é uma honra. Para mim é uma honra poder estar falando aqui com o André Pionte. O Pionte sempre foi uma pessoa muito respeitada no meio, né? Porque, como você falou, um pouco mais de 10 anos até nos festivais, e uma pessoa que sempre acompanhou o mercado, o mundo sertanejo, sempre gostou de música, sempre teve em Barretos, no rodeio de Barretos, quando era possível. Então ele sempre é uma pessoa muito querida, né, no nosso meio, Pionte. Então para mim que é uma honra poder estar aqui falando para uma pessoa que tem um nível de critério, de concepção, né, de aceitação, de percepção do mundo sertanejo como poucas pessoas no Brasil têm. Então, para mim, que é uma felicidade estar aqui. Eu vou te entregar, porque quando eu era bem novo, bem criança, eu ia para Barretos. Eu comecei a ir para Barretos com os meus pais, Não de velho, bem não, novo, brother. e eu lembro do Cuiabano. A minha mãe falou, o Cuiabano de Barretos? Eu falei, o Cuiabano. E eu falei, bom, eu lembro dele dessa época, e depois que eu comecei a trabalhar, isso tem 10, 12 anos, desse meio nosso, aí eu te conheci, você me recebeu, eu era moleque novato, tinha acabado de me formar em jornalismo, e você falou, não, vem cá, você me levou para conhecer os lugares ali atrás, você distribuiu o CDzinho, até hoje você faz, mas foi um CD negócio promo, né? muito mais forte. Agora o CD foi embora, mas a gente distribuiu bastante CD ali. Eu lembro que você curtia, porque o que eu sempre tive um privilégio de fazer, e sempre me deu muito prazer em fazer, é revelar novos talentos, né? Novos vinha artistas. Um monte, conhecia um monte, porque eu me lembro que eu ia uma semana, voltava ouvindo o seu CD pra cá, para passar a semana, e voltava para Barretos na segundo final de semana. E aí acabava conhecendo muita gente nova. Não, e o próprio CD, ele era uma referência, porque, como vou dar como exemplo, aquela música Marca Evidente, do Israel Rodolfo, Sim. Ela estourou numa coletânea minha, ajudou a impulsionar a saída dela numa dessas coletâneas da Festa do Peão de Barretos. Então, para mim é uma grande alegria sempre poder ter feito parceria com os artistas e distribuir essa quantidade de CD, foram mais de 2 milhões de CD aí. Nossa, muita mais coisa. de 25 cópias. Lancei um CD pela Som Livre, né? O Festa Sertaneja. Também tinha um clipe meu lá com uma música, né? Depois eu comecei a gravar umas musiquinhas aí. E foi bacana. Gravei até com a Marília Mendonça. Eu cheguei nesse ponto, nesse naipe. Verdade. Né? E saiu 2 CDs de coletâneas da Som Livre. E os outros projetos foram promocionais mesmo. Eu vou perguntar da sua carreira, da sua história, mas você falou do Marca Evidente, do Israel Rodolfo. Recentemente aí você foi muito destaque de estar muito encampado torcendo pelo Rodolfo no Big Brother. Rapaz, eu estava torcendo não só por ele, que ele é um grande parceiro de mais de 10 anos, a família dele, o pai dele, o Juarez, a Isabela. É que, na verdade, o Rodolfo era muito mais do que só um participante. Ele é um simbolismo e um representante da nossa música sertaneja ali dentro. E o que me chamou muita atenção, e também o Juarez me chamou para esse projeto, para ajudá-lo, é que a primeira festa, quando ele foi líder, que ele foi líder uma vez só, ele pediu festa de peão. Né, que ele queria touro mecânico, pastel, aquelas comidas de barraqueiro de festa de peão, né, eu queria música sertaneja, então ele foi de chapéu, então ele nos representou muito de uma certa forma, então a gente engajou bastante nessa campanha aí. Eu me lembro de vídeo seu comemorando, quando ele foi pro paredão e voltou, você pulou na piscina, aí você fez farra, e depois você chorou quando ele saiu. Não, né? eu achei, então, muito. Eu acho que tem que ser isso mesmo, sabe, a gente tem que ter essa autenticidade, da mesma maneira que a gente comemora e se diverte quando uma pessoa que você gosta, é amigo pessoal e torce, vence, na hora da derrota desse amigo, então, que não foi uma derrota, mas foi uma situação dele ter saído, não foi pela saída, mas sim pelo drama Pela todo que foi toda. vivido, né? Pelo drama que foi vivido, então também a gente posta um momento de dor. Então eu sou bem original nesse ponto, eu não fujo da raia. Então, se alguém perguntar, pô, é agora, hein? Você fez a campanha, agora ele saiu, cadê? Você sumiu? Não. Eu realmente sempre fui um cara que dei a cara pra bater. E ele até mandou um vídeo, né? Você até postou um vídeo dele. Postei, ele foi muito gentil, mandou um vídeo agradecendo, e eu agradeço ele já aqui, já quero de público aqui agradecer o Rodolfo, o Juarez, o pai dele, a Isabela. Então, é vida que segue. E foi muito bom, porque aqui fora a galera entendeu realmente o que aconteceu. Então, assim, ele saiu da casa com 5 milhões e 100 mil seguidores, já passou de 7 milhões, a música entre as 30 mais tocadas no mundo, bateu
top 30. Agora, né? No Spotify, né? Já lançou. Então, já até saiu anteontem estava desse 28º, né? A Batom com Cereja. Então, o Rodolfo, ele teve os méritos dele e ele saiu na hora que Deus permitiu que ele saísse, quando tinha que ser mesmo, e tá tudo certo, e vida que segue, põe no 12 agora, trabalgar, né? Trabalhar, assim, a música, a carreira, porque o que show, dá agora, show, se tivesse tendo show no Brasil, o Israel Rodolfo não ia ter data até 2030. Porque... eles estão combinados de vir aqui logo depois da final, porque daí acaba o contrato, né? Tem todo o contrato, teria que dar problema. Eu falei, não, vamos esperar acabar. Aí vem aqui. Você tem um aval lá, manda a galera cantar lá. Mas aí vai que dá problema, é melhor não. Não, mas vai ser um prazer. O Israel e o Rodolfo, os dois são uns amores, grandes talentos. Então, Goiás foi muito bem representado, o interior do Brasil. Porque quando ele falava que ele é muito chucro, que, né, porque da orientação que ele teve em relação às coisas, do cabelo do pai, então toda aquela polêmica que surgiu, eu penso que ele também nos representava o cara simples, o cara da roça, o cara do campo. Então tinha muita verdade nessa história que eu me identifiquei e eu comprei muito isso. Né? Eu sou muito intenso nas coisas que eu entro, que eu acredito de verdade. Então eu sinto que não foi só eu que chorei, eu recebi várias mensagens também de solidariedade, a galera bacana, a galera se identificou, foi muito massa. Bom, falamos agora, só para começar desse assunto, eu queria voltar, que você me explicasse de onde você veio, qual foi a sua origem e como é que alguém consegue parar na Arena de Barretos, narrar o rodeio de Barretos. Nossa, rapaz, sempre foi um desafio, né? Minha mãe é mineira, meu pai é goiano, eu nasci em Barretos e me chamam de cuiabano para valer a rima na pegada da adrenalina. Aqui é Cuiabano Lima e a gente começa mais ou menos assim. Na verdade, eu sempre tive um sonho, sempre fui muito comunicador desde a escola. Participava de todas as gincanas, sempre queria ser líder, né? Então sempre tive no meio de uma liderança, da organização, né? Sempre fui muito artístico, sempre tive um viés muito artístico, assim, de talento. Eu sempre gostei de falar, de conversar, então não tinha outro caminho a não ser profissionalizar isso. E na verdade, eu penso que você não escolhe a profissão que te escolhe. Porque o dom que Deus te dá para esse tipo de trabalho é um dom tão valioso, né? Tão importante, que a pessoa que descobre, saca isso logo, ela só vai fazer o que ela gosta da vida toda. Né? Então a gente brinca, né? A gente nunca vai trabalhar, a gente só vai fazer o que gosta. Então é um privilégio para poucos fazer o que gosta de fazer. E com 15 anos eu fui para a rádio, tinha um projeto em Barretos, lá no Grupo Monteiro de Barros, de rádios, que era Rádio Peão. E quem ligasse lá e fizesse verso de rodeio ganhava um pacote de café. Pô, já viu um menino tomar café? O único menino que toma café é o meu, o Lucas. Então, que ele adora café. Mas eu não tomava café. Mas eu ligava lá para fazer verso. Queria falar. Foi um dia que eu enchi tanto o saco de um locutor lá, que chama André Mazer. Hoje ele mora em Frutal, Minas Gerais. E eu falei, eu quero ir no estúdio. Eu queria sentir a vibe, como é que era. E fui pro estúdio. E eu vi ele apresentando o programa, era tudo cartucheira ainda na época, Nossa. Tudo fita, né, de rolo, você editava, cortava, cartucheira para rodar as vinhetas e tal, não tinha tecnologia. E aí eu senti aquela vibe dele no rádio, eu falei, mas não é isso que eu quero. Verso deve ser a coisa que mais chama a atenção de quem não é do rodeio, até de quem é do rodeio, em relação ao pessoal que narra as montarias. Você começou a fazer versinho como? Você chegou a ver revistinhas? Você ouvia a gente falar? Sabe o que eu fiz uma vez? Eu escrevi tanto verso, aí bati tudo, eu sou um cara que estudei datilografia. SDFG, C cedilha, LK, JH, que é o miolo ali, né? Até hoje, todos os teclados, é universal, SDFG, C cedilha, LK, JH. Então você começa daqui, vai para cima e desce. Isso aí eu datilografava muito, sem olhar, eu só olhando no papel. Aquela loucura. Né? Então, tem muita gente que a gente está falando hoje que nem sabe o que é isso, mas já ouviu falar. Eu bati na máquina os versos, levei no cartório de registro de imóveis para registrar os versos. Falei, não, eu quero registrar meus versos aqui. Eu não sabia onde é que registrava poema, essas coisas. Fui no cartório lá de Barretos, falei, registro de imóveis. Falei, registra meus versos aqui. Como é como? Eu falei, não, bate o carimbo aqui que eu preciso de um carimbo seu, você tem? Pô, tem, então bate o carimbo que está registrado. Aí carregava aquilo, debaixo do braço, assim, ó. E ia para os rodeios. Aí, como eu não tinha decorado todos, eu chegava antes no rodeio e ficava lendo aquilo. Não, hoje eu vou falar isso, eu vou falar isso, hoje eu vou falar isso.
e ficava com aquilo de fazer verso. E aí quem que eram os precursores da época, que estavam muito bem, né? Tinha o Zé do Prato, que faleceu em 92, que foi o grande ícone, né? Boa noite, boa noite. O pessoal, né? repete Tinha aquela até história. Aí quem que estava no auge? Asa Branca, Barra Mansa, Donizete Alves, Afrano Moro, entre outros aí. E aí o Asa Branca era o showman, então eu queria andar com o Asa Branca. O Asa Branca era o Gustavo Lima hoje da música sertaneja. Então eu fiquei amigo do Asa, conheci o Asa e tal, só que eu falei, pô, eu tenho que seguir bons exemplos e bons caminhos. Você acompanhou todo aquele auge dele? Todo o auge dele, porque eu comecei na narrar Barretos em 94, quando eu comecei naquela arena. Eu não era ainda o protagonista, né? Longe disso, eu era quase um figurante, quase uma figuração, né? Depois vai a coadjuvante, depois você consegue ter um artista mesmo no show, o cantor maior e tal. Então, na verdade, na linguagem nossa, eu sempre ficava com o osso, eu nunca mordi o filé mignon, né? E ali eu fui aprendendo, fui absorvendo, porque o que era o momento da locução? Era você brincar com o povo na arena, ser showman. Mas eu era muito jovem, então eu tinha uma timidez de encarar o público. Porque encarar o público com persuasão, né, com propriedade, e induzir, convencer e fazer com que o público faça aquilo que você peça, né, ou interaja com você, né, eu achava isso muito difícil, porque eu não tinha ainda uma capacidade de improviso, que hoje eu trabalho 95% em improviso. Então, demorou isso, mas é o exercício da profissão mesmo, né? E as coisas foram acontecendo. Aí o saudoso Cássio Leite, que era do Clubes Independentes, tinha um problema ali que às vezes eles não deixavam narrar o rodeio da maneira como eu queria, como eu pensava que poderia ser, porque eu até penso que tudo hoje tem que ter a hora certa. O Cássio falou, não, já que você é bom de falar, ali para 98 isso. Em 90 Antes disso, eu fiz um filme com o Marcos Palmeira, o Boa Sorte, passei num teste com a Tânia Lamarca. Você tinha se metido nesse lance de ser ator também? Sempre, porque eu falei, pô, na locução não tá dando, eu vou pra televisão. Você foi pro Rio. Aí fiquei muito amigo do Marcos Palmeira quando eu conheci, quando foi gravar o filme Boa Sorte, em 95. Então eu comecei na Arena em 94, o Boa Sorte foi gravado em Barretos em 95, a diretora era a Tânia Lamarca, então era o Caio Junqueira, que morreu há 2 anos atrás, aquele ator, o Marcos Palmeira, enfim, tinha um elenco bem bacana. Era um filme meio sessão da tarde, uma questão de tinha o Zorro, e o peão Edgar ganhava o rodeio de Barretos, ele veio do Texas e ganhava o rodeio de Barretos, e precisava de um locutor para conduzir aquilo. E eu passei nesse teste e comecei a viajar o Brasil lançando esse filme e cheguei até no Festival de Cinema de Gramado. Então foi muito emocionante para mim. Só que aí onde eu vejo que eu te conto uma história que realmente é real, que até para o artista que está querendo ter um sonho de galgar grandes palcos no Brasil. Eu queria muito ir para televisão. Eu cheguei a fazer Faustão em 98. Eu consegui chegar lá. Em 98. Nós estamos em 2021. Então, assim, o que aconteceu na minha carreira de eu ter ido no Faustão? Nada. A não ser eu ter ido no Faustão e ter aparecido. Por quê? Porque eu não tinha o meu trabalho de campo ainda com sucesso. Eu não tinha rodado o Brasil. Eu não tinha trabalhado com trade. Que é o que a gente fala que para muito artista que quer ir no Faustão, mas você fez o que antes? Fez o que antes? Não vai mudar então, nada. Então eu comecei a entender isso depois. Porque, pô, recebi algumas ligações de amigos, ok. Mas não me gerou contrato, não me gerou demanda, não me gerou contratante, porque eu não tinha ninguém. Me viram ali, mas eu... fui no Faustão, ok. Mas eu não tinha o trabalho construído na estrada, né? Foi quando, em 98, aí eu vou voltar em 98, também o Cássio Leite, que eu acabei de falar, falou, bom, já que não dá certo lá na arena, tá difícil para você, sobe no palco, entre um show e outro, que tem que trocar o palco, é meia hora, 40 minutos. Foi por acaso essa ideia dele. Você vai subir lá e vai segurar a galera lá para não ficar parado, não ficar sem música. Bota teu DJ lá e faz um barulho lá, enche linguiça lá e tampa esse buraco, segura esse intervalo. Porque para quem não sabe, esse intervalo geralmente é estressante, né? Porque às vezes o rodeio avança no horário, o artista quer tocar logo e o bastidor tá pegando fogo e alguém tinha que segurar. O pau quebrando. O que aconteceu? Põe o Goiabano para resolver. Bota lá para brincar, para não deixar a arena murchar, não deixar esfriar o clima da arena. E ele sabia que eu já tinha essa persuasão, essa coragem para enfrentar o público.
E você tinha essa pegada de artista já, você já queria isso, né? E aí foi quando eu falei, pô, vocês não estão deixando eu narrar na arena, eu vou narrar no palco. O que eu vou fazer? Eu vou levar a brincadeira que eu gostaria de fazer na arena, que os locutores faziam, e outras coisas que eu fui criando, e fiz no palco. Eu só não narrava montaria. Agora eu brincava, só que a grande sacada foi que essa meia hora, 40 minutos, que uma vez no Jorge Mateus já fiquei 1 hora e pouco segurando e o povo, pelo amor de Deus... Porque não estava pronto ainda, esperando, né, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, e as pessoas respeitavam. Eu, graças a Deus, nunca tomei uma ovada, nem uma tomatada, nem uma chinelada, nem uma pedrada e nem um pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Porque é difícil, né? Se começa... E eu já apresentei muito show, que você sabe, com o Jorge Mateus. Então, assim, para mim é um privilégio. E eu fui aprendendo ali esse domínio até que foi a sacada. Eu fiz isso virar um pré-show. Aí você montou uma apresentação. Exatamente. Você tem o seu DJ e ali... Tem um tempo fixo aquilo ali? Você tem uma ideia ou hoje, depende? Assim, depende um pouco da demanda. Vamos supor que hoje tem um tempo. Tipo, eu tenho 20 minutos de palco em Barretos. Beleza, mas depende muito. Enrolou, aconteceu alguma coisa com o artista lá no camarim. Segura um pouquinho. Pô, desligou uma mesa, deu pau na mesa. Segura um pouquinho, não chama ainda não, Cuiabano. Então fica naquela tensão. E aí você começa tendo que inventar. E aí eu tive que aprender a improvisar. Muito, né? Você manda abraço pra fulano, pra cicrano, pra... Não, abraço não pode mandar não. Você tinha que mandar era música. Mandar abraço lá é complicado em Barretos. É perigoso, tem uma história complicada. Mandar abraço lá é complicado. Pode errar a pessoa, né? Não, e tem político, outra. Patrocínio. Mas por que você tá mandando abraço pro fulano? Sim. Aí que eu falei, não, eu tenho que vender um tema. Eu comecei a construir uma história de brincadeiras com o público e sempre contando uma história. Então, eu comecei a me tornar um contador de histórias, né? Fazendo tipo que dizem hoje um stand-up musical no palco, com brincadeiras, contando a história da mulher que largou o marido, do marido que foi pro bar, do marido eu acho, o que foi muito pra boate louco azul. É que tem essas histórias, tem a animação que você faz mesmo, de plateia, mesmo de coreografia, tem oração, tem hora que você começa a... Ele faz tudo num show. Tem um momento ecumênico, né, que é o momento da impressionante. reflexão, o momento de refletir, então todo mundo entra na vibe, e isso virou o quê? Negócio. Entrou o negócio. Você se lembra quando dessa ideia virou negócio para Barretos, inclusive, porque aquele intervalo começou a ser comercializado para as empresas. A gente tem o Cuiabano lá meia hora, eu não estou com a latinha na mão, com o microfone, para ele falar da tua empresa, aquele momento na época, Momento BF, que depois é Friboi, patrocinou Barretos 10 anos, Momento Friboi, Momento Minerva, Momento Brahma. E você vinhetava tudo na hora, era tudo e a gente faz as você e seu DJ. Sempre. E aí virou comercial para a festa. E aí eu me tornei o âncora, então eu apresento a Arena de Barretos e o palco principal desde 1998 até hoje. Foi direto esse tempo? Direto. Eu não sabia que era. Tentaram entrar outras atrações, mas tipo assim, hoje eles dizem por aí que não ter a gente ali naquela energia tá com na o público tradição ali, virou né? tradição. Sim. Parece que não é a mesma coisa, dando aquela emoção. Foi quando eu criei, né, há 4, 5 anos atrás, a história do celular, do flash. Esse primeiro que o Cássio Leite te manda pro palco, que ano que foi, você lembra? 98. Então, assim, você pegou gerações diferentes de fã de rodeio, de fã de sertanejo. Totalmente. E de anos pra cá, você fez muito Vila Mix, você virou meio que apresentador oficial do Vila Mix. Eu fiz todos os Vila Mix do Brasil. Você rodou o país né? inteiro. Você fez festejo também? Festeja Brasil, se não me engano? Bastante festejos. Fiz o XYZ lá, onde a gente se conheceu. Verdade. Era XYZ. Era do Pop Festival? É sertanejo Pop Festival. Que era da Ação Livre. Onde a gente se conheceu em São Paulo. É verdade. Eu não lembrava, foi lá mesmo. Eu te conheci lá, cara. Uma coisa legal das lives, legal não, né? Foi uma fase difícil para todo mundo, tem sido ainda. Mas algumas pessoas conseguiram se colocar mesmo com as coisas paradas. Você foi uma figura que apareceu muito nas lives, né? Você continua apresentando muita live importante. Você faz as suas que talvez sejam menores e tal, mas essas de maior destaque tá tudo na sua mão. Principalmente as do Cabaré, né? Você apresentou essa do Gustavo Lima, né? Do Gustavo Lima também. Você recentemente apresentou a do Leonardo com o Gustavo, que foi Cabaré, vai fazer a próxima. Como é que é a sua relação com essa turma? As pessoas Sabe o que eu me orgulho? São muito curiosas quanto a isso. Dos projetos. Vamos falar de projeto que você sempre teve próximo dos grandes projetos de música no Brasil, se acompanhou. Então vamos lá. Então tem o Caldas Country e Barretos, que são as duas minhas grandes âncoras, sempre foram.
Porque Barretos eu tô lá desde 94, é a minha terra, né? Os Independentes, Jerominho, meu grande parceiro da vida, né? E o Caldas Country, 15 anos, sendo locutor oficial âncora do mesmo festival há 15 anos, é muito tempo. Né? Depois eu fiz um pouco o Curitiba Country Festival, que aí não era, tinha ano que eu ia, tinha ano que eu não ia, mas depois fazia os Vila Mix, depois fazia os Festejas, né? Fiz o Sertanejo Pop Festival, Festeja, e depois que eu achei que a coisa ia dar uma murchada em festival, eu ganhei esse presente do Gustavo Lima em 2019, né? Final de 2019, de 18, setembro de 18, quando ele me convidou para participar do projeto do Boteco. É verdade, é verdade. Tem o projeto mesmo dele. Aí teve o projeto Boteco, eu me tornei o locutor oficial do Boteco. Esse convite para mim foi muito honroso, é até hoje, né? Que é, se bobear não, é o principal festival do Brasil hoje, né? É, hoje não, até antes da pandemia. Então assim, o Gustavo ele conseguiu sair do zero, criar um projeto Boteco do Gustavo Lima e se tornar um festival grandioso como o Caldas Country, Vila Mix, como os outros. Itinerante, só que com o nome dele. Ele é o protagonista. É. E ele que contrata o show, né? Ele que faz tudo, ele me ligou. Jeito... Ele me ligou, o Gustavo é um cara muito proativo e uma pessoa muito sincera. Então ele me ligou e falou, Cuia, seguinte, meu irmão, o projeto é assim, você vai ser o locutor oficial do Boteco, quanto você cobra, o que dá para fazer, como é que vai ser o desenho do projeto. Ele chora também, né? Dá a choradinha de sempre. Só que eu sou bom de jogo também. Falei, é tanto, você quer pagar tanto? Falei, você tá feliz pagando isso? Tá tudo bom para você? Então nós estamos juntos e vamos para frente. Então nunca teve, graças a Deus, nunca teve imbróglio. A gente se dá muito bem e sempre obedecendo tempo, regras, que todo mundo fala, ah, Cuiabano, mas falou demais. Mas tá comendo tempo. Mas tem que entregar a apresentação em 1 minuto. Beleza, eu vou lá, entrego. Só que também a hora que enrola 1 hora, o nego fala, se vira. Então eu vou aproveitar isso, porque tem algumas situações, algumas eu vi e outras me contam. Que é o seguinte, você tem lá, quando te pedem mais, você vai lá sem problema. Eu vou lá e só que você quer fazer o seu também. Cara, eu tenho que fazer Se tá contratado, não vem achar que eu vou ficar só 5 minutos, não. Eu já te vi fazendo isso. E tem um show, eu não me lembro, eu acho que foi o show do Garth Brooks. Antes do show dele, ou foi naquele ano. Não sei, eu acho que foi depois de um show da Ivete, ou antes de um show da Ivete. Foi no ano que teve o Garth Brooks em Barretos, esse mais recente. Que o rapaz da Ivete, eu não me lembro quem era o produtor, ele ficou correndo atrás da cortina, falou, eu preciso tirar o Cuiabano do palco. E você falava, não acabou o meu show ainda. E você queria terminar os seus, acho que era 20 ou 25 minutos. Porque o lance é o seguinte... Isso acontece bastante, quando te dá um tempo, hoje lá em Barretos eu procedo assim, quando te dá um tempo, que é 15 ou 20 ou meia hora, eu vou cumprir aquele tempo. Não adianta querer correr, né? Então, só que tem coisas que às vezes eu estou terminando um raciocínio, eu sempre deixo um momento de reflexão um pouquinho para o final do meu speech lá, da minha apresentação com música, porque eu tenho que falar de muita gente, eu tenho que falar de 10 patrocinadores ali, eu tenho que entregar o patrocínio, entregar a festa, mostrar porque geralmente Barretos. O dono do evento, do patrocinador, tá ali, lá. né? Então eles têm que entender que eu tenho que entregar quem paga a conta, eu tenho que entregar a festa como sendo uma festa anfitriã, eu tenho que entregar alegria pro público, eu tenho que vender o artista. E tem uma hora que eu tenho que terminar a minha linha de raciocínio. E às vezes eu estou terminando por causa de uma frase, né? Já aconteceu uma vez, o Beto Bampa lá, a hora que eu fui chamar, cadê o microfone? Ah, ele desligou? Não, aí o pau quebrou, né? Você fica irritado também, né? Eu fui lá, chamei ele, eu falei, amigão, você desligar o microfone de um artista é uma grande... Fizeram isso, cara, com um Milionário e Marciano uma vez em Barretos, quando eles estavam com a dupla, aquele projeto Lendas. Naquele show de domingo, desligar o microfone, eu penso assim, eu entendo que tem que ter o tempo, tem que respeitar o tempo sim, mas eu acho que assim, o cara já estava terminando, estava na última música, como também às vezes eu estou no último speech ali de fala, e quem tá ali com o manche na mão, que toca aquela vibe com 70 mil pessoas na tua frente, às vezes pro artista que tá lá atrás, ou pra produção do artista, vamos dizer assim, que o artista normalmente tá no camarim, dá aquela ansiedade. Mas o povo tá viajando comigo na vibe. É viagem. O povo tá louco. É lógico que o povo quer ver o artista, mas eu tô inflamando o povo para o artista entrar. Eu tô trabalhando por eles também, que é a minha grande missão, né? Que eu faço com todo o amor, vender bem a história de um artista. Tanto que essa sua apresentação saiu de Barretos e foi para os festivais, né? Justamente para isso, né? Foram para os festivais. Então, assim,
de tapa-buraco, né, a gente se tornou ali um personagem que é importante para contar uma bela história, emocionar, tocar o coração das pessoas e levar alegria e vender com muito respeito as marcas, as empresas, que é muito importante. E a questão das lives é um pouco isso. Só para a gente complementar essas lives importantes, eu fiquei muito feliz de fazer. Demorou um pouquinho, né? Eu entrei nas lives mesmo, foi no Boteco de São João do Gustavo, ele fez 2 lives, que eu não fiz apresentação. Que foram aqueles que ele fez sozinho em casa. Depois eu fui pro Boteco São João, depois fomos para Sunset, Pernambuco, aí emendou. Fez já a primeira esse ano, que foi muito bacana também na casa dele. A questão das lives, muita gente reclama, tem que falar para patrocínio, propaganda. Mas eu tenho paciência. Né? Cara, mas é o seguinte, é aquilo ali que tá pagando a conta. Sim. E tem o roteiro ali, não adianta você achar tem que fazer entrega. Tem o número de entrega. Só que também eu sinto que eu tenho a minha entrega, que é pro artista. Às vezes o público que gosta de festa de peão e que vai em rodeio, vai em festa de peão, que gosta de sertanejo, ele quer um versinho, ele quer um momento de emoção do Cuiabano Lima Liz. Tem uma parte da história, Pionte, se você me permitir contar, que é muito interessante. Nesse trâmite todo de Barretos, com Rio de Janeiro, com festival, que começou festivais em 2006, o Caldas Country. Em 2003 eu fui convidado para narrar vaquejada no Nordeste. Eu tô entrando nesse assunto. Deixa eu puxar esse assunto antes. Puxa aí, tranquilo. Porque você é uma pessoa que eu acho muito interessante para falar disso, porque você vive rodeio desde que você nasceu, basicamente. Hoje eu acho que tá mais calma essa discussão, mas nos últimos anos houve uma pressão muito grande contra os rodeios, com lance de maus tratos, com denúncia, com gente até no Congresso discutindo e tal. Aí a vaquejada teve uma vitória que deu uma acalmada, pelo menos aparente, na situação. Falou, a vaquejada ninguém vai mexer na vaquejada, e o rodeio meio que vai nessa mesma onda, ninguém vai mexer no rodeio. Como é que é você diante dessa questão? Muita gente enchendo, eu recebo, sempre que eu tô cobrindo algum rodeio, alguém me fala, você não vai falar dos maus tratos? Eu falo, vem aqui então, vai ver os bichos ali, então pra você ver. É que as pessoas não conhecem. Como é que você funciona? Não, eu funciono assim. O rodeio é minha vida, é minha paixão, né? E mora no meu coração, eu cresci dentro disso como comunicador, né? Eu sou bacharel em Direito, estudei um pouco de jornalismo, um pouco de teatro, enfim. Mas me formei, sou bacharel em Direito mesmo, que eu trabalhava em cartório, lá também eu conciliava, depois eu saí do cartório. Mas o lance é assim, eu defendo porque eu conheço. Igual a gente falar de meio ambiente. O maior protetor, preservador do meio ambiente é quem mora na roça. Quem mais agride o ambiente são as cidades. O problema do meio ambiente não está na fazenda. Está na cidade. Está na cidade. Então, o rodeio é um esporte que usa o animal de uma maneira com regras, honesta, no meu modo de pensar. Por quê? As pessoas não entendem que os animais, desde a época de muitos e muitos anos, que eu não vou lembrar a Idade Média que era, vamos falar desde a Idade Média, foram os animais, os cavalos, que ajudaram nas guerras, em desbravar continentes, em conquista de terras, nas lutas medievais. O cavalo sempre, o animal, ele veio ao mundo mandado por Deus, que também é um bicho de Deus, eu acredito bem nisso, para ajudar o homem. Então o rodeio ele leva o quê? Entretenimento, emprego, e é um esporte. Não se usa cavalo no hipismo? O hipismo é um esporte olímpico. Qual que é a diferença? Beleza, um enduro equestre é um esporte, ninguém fala nada. A corrida de jockey. Um cavalo de jockey aposenta muito novo porque ele é exposto a um nível de atividade de exposição física, muscular, de velocidade muito novo, como o potro, então ele aposenta muito cedo. Cavalaria de PM, de policiais, né? Cavalo de carroça para carregar. Beleza, aí. Então, por que o hipismo é um esporte de elite? Polo se usa animal e o rodeio não pode usar animal, né? Então é uma coisa meio incoerente, sendo que não tem esse negócio de amarrar bago de boi, testículo de animal, cavalo equinos. As éguas mais puladeiras do rodeio brasileiro sempre foram fêmeas, então fêmea nem tem testículo. Se usa uma corda de lã, sedem, que não tem nenhum tipo. Já existiu rodeios com maus tratos? Sim. Mas esses maus tratos que eles dizem é porque eles nunca foram numa fazenda. A gente tem que carregar uma boiada hoje para levar para um frigorífico, para bater. Então, assim, essa coisa de hipocrisia,
Às vezes é falta de conhecimento. São mundos muito distantes, É né? muito, Nunca muito viu distante. Tem gente que acha que o ovo vem na caixinha de ovo e o leite vem na caixinha de leite. Né? Quando vê meu filho lá na fazenda ele apiar uma vaca, apiar é amarrar as patas dela com o bezerro do lado, e ele vai e puxa a teta de uma maneira muito com técnicas para tirar o leite. Então daqui a pouco tirar o leite manualmente está agredindo a vaca. Já tem esses papos, já aconteceu isso aí. Quem tem que mamar na teta é só o bezerrinho. Para, gente. O mundo se alimenta de carne bovina, o mundo precisa se alimentar de proteína animal. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo precisando de alimento. Essa população do mundo vai cada vez mais aumentar. O Brasil abastece boa parte da população mundial. A grande balança comercial do Brasil é o agronegócio, que exporta muito e precisa importar às vezes menos. Então essa balança comercial, a conta fecha. E que segurou a onda da pandemia, né? Segurou a onda, porque é o seguinte, todo mundo precisa... Eu gosto muito, todo mundo fala... Eu vou te falar, para mim, a propaganda mais importante da Globo. Com todos, aquela propaganda do agro. Do agro é pop. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Agro é tudo. Tá na Globo. Eu acho aquilo lindo. Então por quê? Porque é a realidade. Então tudo que a gente faz, toda a parte, a construção civil e o que está na tua mesa, o que você põe no teu dia a dia, na roupa que você veste, tudo vem do campo. Tudo vem de animal, tudo... Então qual que é o problema? Então assim, começou também esse chamado mimimi, até, então a gente vai... soja é só para alimentar. Não, tem carne de soja, tem leite de soja, tem suco de soja, tem hambúrguer de soja. É aquilo que quer comer carne? Não, aí tem gente que acha que soja é só para alimentar o boi e não tem nada a ver. Uhum. E tudo que o boi tem de dejetos é adubo orgânico. Né? Falar que isso aí aumenta, estoura a camada de ozônio. O tamanho do planeta. Nós temos um rebanho aqui de 100 milhões de animais no Brasil, né? de bovinos aproximadamente, e aproximadamente 110 mil famílias vivem da atividade pecuária, né? Então esse dado é muito importante. O que a gente exporta de carne também é muito sério. Tanto é que está faltando carne no mercado interno, por isso que a oferta e procura a carne, o preço está muito alto, né, do quilo da carne. E porque está exportando muito. E a produção interna está em falta porque a gente está faltando chuva, está faltando... Onde eu penso que hoje a pecuária moderna ela equilibra muito a questão do meio ambiente. Então nós temos sim que produzir alimento respeitando leis ambientais, tem um código de lei ambiental para isso, mas nós temos que recuperar as áreas degradadas, tá? E fazer a manutenção dessas áreas que são produtivas e continuar produzindo alimento. Eu sou contra desmatamento, eu sou contra derrubar floresta. E contra maltrato de animal também, é bom dizer. Contra maus-tratos de animais. Pai, lá em ninguém casa, é a favor, meu filho ama cavalo, né? Eu amo vaca, eu comer só com fêmea. Eu amo animal, bovino, eu amo cachorro. Tem 4 cachorros em casa, morreu um esses dias, eu quase morri junto. Então, assim, eu amo animal, então eu não sei onde estão querendo pegar, não sei. Você entrou num papo meio que esbarra numa questão política também, né? Tem gente para tentar tirar proveito de tudo. Muita gente te viu recentemente por conta da sua posição política. Você é uma figura próxima ao presidente. Se você colocar no Google Cuiabano e Bolsonaro, tem muita foto de vocês juntos. Não desde que ele entrou, não. Até desde antes. Ele já tinha visitado o Barreto, se eu não me engano. Isso. No ano da eleição. Disso. E aí você é uma pessoa hoje, desse meio nosso, talvez a mais próxima do presidente. Todos os encontros que aconteceram de artistas, você estava ali, né? Do sertanejo. Com porta-voz, né? Você estava ali. Como é que rolou essa aproximação com o presidente e o que isso te traz de bom e de ruim? Como é que você faz essa balança para você? Cara, Lembrando que você não é só um cara dos bastidores, você também é um artista. Como é que você equilibra tudo isso? Cara, o equilíbrio eu vou no bom senso, sabe? A gente tem que ter bom senso. Eu torço pelo país, eu sou patriota, eu torço pelo Brasil. Do jeito que estava, não podia ficar. Então, no começo de tudo, eu sempre pensei e penso e acredito no Brasil que hoje nós temos um presidente que se preocupa, sim, com um país que cresça, né, politicamente, comercialmente, que ganhe o respeito do mundo em relação ao mercado financeiro. Nós precisamos recuperar. Eu vou sair da pandemia, porque senão a gente vai ficar muito prolixo. Esquece pandemia, mas
Todo mundo, sertanejos, que 95% do mercado do agro, do interior do Brasil e do sertanejo, votaram no Bolsonaro. Até quem era, às vezes, centro, que não era esquerda nem direita, todo mundo votou no Bolsonaro. Porque ele é honesto. Então a gente acredita na honestidade dele e que ele quer entregar um país melhor do que aquele que ele recebeu. Primeiramente, é o primeiro presidente do país a dar moral e dar valor ao agronegócio de verdade, falar com o produtor rural, um cara simples. Eu dei um boné para ele de simprão de tudo. Ele é um cara que ele gosta de rodeio, ele gosta de show, ele gosta do sertanejo, ele gosta do agronegócio, ele gosta da atividade do campo. Ele é uma figura, né, cara? Figuraça. Só para encerrar esse assunto de política, eu não posso deixar de falar. Você tem um cargo na Prefeitura de Barretos hoje, é isso? É, com essa aproximação toda, eu gosto muito de turismo, né? Então, a nossa área de trabalho na locução está muito ligada a viajar muito, conhecer vários lugares, né? Já fiz também festivais fora do Brasil. Dentro dessas viagens, tudo que eu conheci, essa aproximação política que a gente tem com o governo federal, né, me levou a ficar muito próximo do ministro do Turismo, que era o Marcelo Álvaro Antônio, e hoje o atual ministro é o Gilson Machado, né? Eu quero deixar aqui meu respeito e meu abraço, que me ajudam muito, né? E gostam muito, porque o turismo no Brasil é um outro grande pilar, como o agronegócio é. E o show business também é um outro grande pilar, o entretenimento. Show sertanejo é o que paga a conta. Porque imagina quantos artistas, quantos hotéis estão lotados, quantas viagens, o que está rendendo em restaurante, em hotel, em equipe, viajando esse país, e o agro rodando, e o turismo do Nordeste, do Sul do Brasil, do Centro-Oeste, é o que o Brasil é. E aí eu me aproximei muito do turismo, aí a prefeita Paula Lemos foi eleita, ela é do DEM, e me convidou para ser secretária municipal de turismo em Barretos, para poder ajudar a trazer verbas também pelo esse conhecimento de turismo de eventos, enfim. Eu fiquei 15 anos fazendo Caldas Country, conheço bem o turismo ali de Caldas Novas. Então, Barretos tem um grande viés turístico, vocação para o turismo rural e para o turismo de eventos, né, com a Festa do Peão, o turismo country. E tem também uma vocação para o turismo de saúde, né? Como São Paulo é o turismo de negócio que funciona, por causa do Hospital de Amor, a gente recebe 5.000 pessoas dia do turismo de saúde. Então nós temos por ano, praticamente aí fora de pandemia, 4 milhões de turistas ano em Barretos, né? Tanto com a festa como por causa do hospital e do nosso turismo regional. É muito rico ali o interior de São Paulo. É o Hospital de Barretos que vale um episódio à parte aqui. Né? Eu vou tentar trazer o Henrique aqui. Pude viajar uma vez com ele. Ele é top. É demais. Outro é gênio. E eu queria, a gente falou de coisas sérias agora, de política, tudo. Eu queria que você me contasse, você passou por muita coisa, eu sei de algumas, mas assim, você já narrou em Barretos, mas você já narrou em muitos rodeios sem tanta estrutura assim. Eu sei que todos são importantes, né? A gente não tem essa diferenciar. Queria que você me contasse alguma história de arena ou alguma história de apresentação que deu problema, que deu confusão, ou aperto que você passou. No Nordeste foi uma grande surpresa para mim, que era o ano de 2003. Um produtor de lá me convidou para fazer um mundial de vaquejada. Eu falei, o que é isso? Não, vaquejada, você pega lá no rabo do boi e tal. Me explicou como é que era o sistema. Eu falei, vamos, fui para Fortaleza. E comecei, fiquei 8 anos narrando vaquejada, indo e voltando. Você ficou? 8 anos, indo e voltando, indo e voltando. Eu fiz circuito pernambucano, eu rodei, eu conheci o Nordeste, o Agreste, o Sertão. Eu fui na vaquejada de Surubim. Então, já tive em Surubim, Itapebuçu no Ceará, Serrinha na Bahia, que é uma grande vaquejada. Juazeiro do Norte, no Ceará. Em Juazeiro teve um fato interessante que o povo não estava acostumado. Então, eu cheguei na vaquejada narrando com o microfone sem fio, como o Asa Branca começou no rodeio lá atrás. E narrando de dentro da pista de vaquejada, coisa que ninguém fazia. E tinha um som de linha, que tocava aquele forrozinho pé de serra. E eu cheguei com DJ, com creedence, com rock and roll, com música de rodeio. Estilão rodeio. Estilão rodeio. E também tocando forró, na vaquejada. E pulando e tal. E eu pedia, mas vamos fazer uma queima de fogos na abertura? Não tinha. Vamos botar um PA. Tem que ter um PA de som em fly. O que é isso? Igual tem no show, o que vocês fazem, que lá chama de casa de show. O que você tem na casa de show lá pro artista do teu forró... A house mix da turma aqui. Você bota esse backline, monta lá na pista de vaquejada. Mas como? Falei, você vai ver. É outra pressão. E cheguei nesse Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero, né? E chegava, iola e tal. Falava, vamos fazer uma ola, igual a gente faz nos rodeios, ou vamos levantar a mão. A mulher levanta a mão. Aquelas... O povo tudo assim.
A mulher olhava pro marido, olhava pros meninos. Né? Um povo que não estava habituado, né? Com aquela energia de se expor, de interagir. E isso acontecia só no show, né? E não na Não, prova, acontecia no né? rodeio, acontece, mas na vaquejada ninguém fazia isso. E aí eu virei esse showman lá na vaquejada, mas só aconteceu em Juazeiro, primeiro dia, arquibancada, vamos ficar de pé, ninguém. Levanta a mão, nada. Falei, gente, que tragédia. Parece humorista que ninguém ri da piada. Não, pelo amor de Deus, e o povo assinou a cara, né? Porque tem lá no Nordeste, na vaquejada, você pega aqueles vaqueiros encorados, né? Eles usavam a roupa de couro para não... Ele pegava o boi pelo rabo na caatinga, então tinha muita vegetação espinhosa na caatinga, no agreste. Então usava, por isso que existe a figura. Eu fui lá no Dragão do Mar, no museu, conhecer a história do vaqueiro encorado, fui estudar a vaquejada, como é que foi a origem, igual o rodeio. Estudei tudo para poder trazer essa cultura, porque eu não queria ser o locutor do rodeio na vaquejada. Eu fui lá para absorver o Nordeste. Eu virei um nordestino. Essa era a minha intenção, porque eu ia falar a mesma linguagem deles e com isso eu ia ser melhor aceito. Então sempre eu procurei fazer um trabalho de pesquisa, de estudo do lugar, estudar o gentílico da cidade, qual que é a principal atividade econômica, a população, topografia, para ter... Né? Qual que é o know-how, a vocação de cada município. Então sempre gostei muito de estudar isso, gosto de leitura. E aí foi quando virou a chave. Aí eu cheguei lá no Juazeiro, falei, bom, aqui é fé, né? Falei, aqui o povo é na fé. Fui lá na estátua do Padre Ciso. Bracei a bengala do Padre Ciso lá. Aí descobri que a padroeira da cidade era Nossa Senhora das Dores. E fui ler os livros do Padre Cícero. E peguei um monte de coisinha ali de ideia. E aí eu falei, eu tenho que pegar o povo aqui é na fé. Foi quando eu entrei, só mandaram o canhão de luz, nunca vi o canhão de luz lá, não tinha visto, na época ninguém conhecia, só em show. Na arena de vaquejada não, na pista. E eu comecei a fazer uma oração e falei de Nossa Senhora das Dores e todo mundo lá, a maioria chama Cícero e Cícera, né? Na cidade é comum isso, né? Pela fé, pela devoção. E é uma cidade que tem uma carga de fé, de energia muito forte. E aí eu comecei a falar da fé. E eu falei, Aí dei meu discurso, meu speech. A hora que eu terminei, eu falei, quem aqui tem fé em Padre Cícero, levanta e faz barulho, a arquibancada fez assim, uá! Entrei na mente da turma, pegando a galera na fé. Então, cada lugar funciona tem, de um jeito. Né? Da mesma forma que eu fui fazer com Jonatas Dantas, lá de Xerém, da vaquejada de Xerém, que mexe com cavalo, ele fez uma vaquejada em Fortaleza e contratou Nath Roots. Eu apresentando Nath Roots. Não combina tanto, né? Entrei de chapéu. E aí tem a galera que segue o Nath Roots. Sim. Pô, é bom demais, eu adoro, né? É que não combina com o chapéu, né? Aí chegou lá um cara lá, caipira de chapéu, Nath Roots, a galera só da vibe, né? Bom, vamos lá. A hora que eu subi no palco, eu comecei a sentir, tira esse cara daí, uns negocinhos, sabe? Um zum, sabe? Um negócio. Aí eu falei pro DJ, fui lá nele, falei, toca essa. Aí eu peguei, já tirei o chapéu, pus o chapéu assim, e já entrou, fuma, olhar de bananeira, fuma de boa, só de brincadeira. Aí, cara, entrei na vibe daquela linguagem. Então, um apresentador ele tem que entender aonde você não pode levar o mesmo discurso ou o mesmo repertório musical, não é igual em todos os lugares. Tem lugar que não cabe oração, né? Tem lugar que não cabe. Todo mundo bêbado. Mas no bêbado funciona. Funciona? Porque ele chora muito, ele emociona, exatamente. Não, e funciona pro cara também dar uma situada. Eu já calmei muita arena de Barretos. Uma vez a polícia militar veio me agradecer com um momento que já tava assim, bombada a arena, nego jogando cerveja, põe a galera para pensar um pouco, dá aquela calmada. Oração ajuda em qualquer momento, em qualquer lugar. O povo respeita, né? Respeita, ali para. Quando você fala de Deus, pode ser o que for. Tem uns que são negacionistas de Deus, eu tenho piedade da alma dessas pessoas, porque a oração e Deus está em todo lugar e pode ser elevado e falado o nome de Deus em qualquer momento. Isso nunca foi problema, pelo menos para mim que sou cristão, eu faço isso com todo o amor e Deus sempre tem me abençoado e eu procuro sempre fazer assim. É uma questão minha, mas a gente entende também como vai construir essa linha. Não é só jogar o assunto. Não joga, não cai de paraquedas, você vai construindo essa linha até você chegar no ponto. Aí você tem que saber como você retoma também. Então, porque não é ao vivo, eu estou na frente de 30 mil, de 40 mil pessoas. Você lembra o maior público que você pegou? 72, 73 mil pessoas. Porque lá em Barretos eu apresentei, em 98 eu apresentei um show internacional que foi o Ahá. Estava muito bombado na época. Não foi num show do Ahá, mas acho que foi depois. Eles voltaram, não voltaram? Não, eles fizeram acho que a mesma turnê. Eles fizeram um show em Barretos e um show em São Paulo. Pode ter sido isso. Eu fui no Ahá, foi num sábado. Aí eu fiz um show, fiz Mariah Carey, fiz
Garth Brooks, fiz... Na Xanaia, eu apresentei o show da Marília, que foi antes. Eu não chamei a Xanaia. Mas tinha gente demais. Mas teve Alan Jackson, teve Shakira em Barretos. Então, assim, era uma loucura, né? Então, eu apresentei Roberto Carlos. Eu vou te dar um exemplo de Roberto Carlos. Roberto Carlos. Eu vou te falar de tudo que, às vezes, já me criticaram apresentando um show. Eu vou contar para quem gosta da minha apresentação ou para quem... dessa grande história de Roberto Carlos, que foi muito rápido, assim, foi muito emocionante. O Cássio Leite era o show do Roberto Carlos pro Hospital de Amor. Show do Rei na Arena. Eles mapeiam tudo, parece que vai chegar o presidente da República. Eles mapeiam tudo, onde ele vai pisar, onde é que vai ser o camarim, por onde ele passa. É uma loucura, parece o GSI da presidência. Eles mapeiam tudo. E aí, beleza. E o Cássio falou, você vai apresentar o Rei. Eu falei, não acredito. Pô, fiquei emocionado. Falei, não, é bom demais. Fiquei feliz. Porque geralmente não pode, né? Apresentar o Rei. Bom, vamos lá. Eu sempre tive muita fé. Eu nunca perdi a esperança. E aí o Cássio falou, Cuiabano, vem cá. Na hora de começar, ou eles não querem apresentador, cara. Eu falei, sério, Cássio? Eu falei, como assim? Pois é, cara. E você tinha preparado tudo. Mas o Cássio já, queria tanto. Não, já estava tudo de improviso. Não, é o Espírito Santo que fala comigo. Eu nunca escrevi nada antes. Você não escreve? Nunca. Tudo é 100% quase improviso que eu falo. É o Espírito Santo mesmo que age. Aí, o que aconteceu? Mas ele queria. Ele falou, ó, o produtor dele é aquele senhorzinho lá de cabeça branca, Genival. E tava o Dodge, que é o empresário da DC7, estava perto. Né? Quem conhece esse meio sabe de quem eu estou falando. Peguei, falei, deixa eu falar com o seu Genival então. Ele falou, vai lá. Falei, ô, seu Genival, o senhor está bem? Eu falo, quando o sorriso é a humildade e abre porta, muita gente às vezes duvida disso e não faz. Ou então esquece que isso é real. Cheguei com um sorriso nele e falei, seu Genival, eu sou o Cuiabano Lima, muito prazer receber o senhor aqui em Barretos. O Cássio Leite tinha comentado que eu iria abrir o show do Roberto. Para mim é uma honra fazer o show do Rei aqui, abrir o show do Rei, porque é um dia que é de doação para o hospital. E eu tenho que contar essa história do hospital, da importância dele como rei da música, dele estar em Barretos. E eu apresento os shows aqui, e eu queria muito ter o privilégio de poder fazer essa apresentação e fazer essa entrega bonita, tanto para o rei quanto para o hospital. Ele olhou, ele entendeu. Ele viu que era verdade, né? Que não era... Ele entendeu. Aí ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você não vai falar com vocês Roberto Carlos, você vai falar em instantes Roberto Carlos. Falei, beleza. Já tinha tirado o microfone da minha mão, já peguei para trás, já peguei de volta, né? Já fiquei feliz demais com isso. Aí comecei a fazer o texto, entrou um BG de fundo, uma trilha bem bonita. Aí Deus me abençoou muito aquele dia. Aí eu falei da história de um cara que chegou a ser rei. Eu criei um roteiro, é igual uma redação, me dá um tema, eu vou discorrendo. Ali mesmo? De improviso. E a música vai te motivando e vai te empurrando, né? E a música vai crescendo e você vai crescendo junto. E eu contei a história de um homem cristão que tem Nossa Senhora no coração como padroeira, que chegou ao título de rei, né? Com um cabelo a princípio que não satisfazia a todos, que o modelo de cabelo era do Rony Von. Todo o sonho da Jovem Guarda era ter o cabelo do Rony Von. Eles alisavam o cabelo com ferro de passar. Aquela franjona. Mas eu contei uma história de um homem que chegou a 50 anos na música popular brasileira, como o rei da música, com fé em Deus, na humildade, no trabalho, amando uma mulher, sendo fiel a Deus, e chegou o título ao rótulo de rei sem nunca ter pisado em ninguém na vida. E eu fiz uma analogia da construção de vida dele para chegar a ter o título de rei e levei uma analogia para a vida das pessoas como exemplo a história de Roberto Carlos, de 50 anos. E foi inacreditável. O que aconteceu? Emocionou todo mundo. Só que a hora que eu vi que cresceu, que o povo estava doido, emocionado, porque eu não fui fazer brincadeirinha, eu fui no papo reto. Você queria estar ali, né? Eu fui na emoção, não brinquei com ninguém. Eu fui lá contar uma história de Roberto Carlos e Deus me iluminou muito. O Espírito Santo falou comigo mesmo. Contei a história, foi quando... Aí, a hora que eu vi que... Depois que você já está no... Tá lá em cima, depois que você já está abraçado... Depois que você está abraçado, você não vai beijar? Entendeu? Eu falei, ó... E com vocês, o rei Roberto Carlos.
Aí o Dodge, empresário dele, eu saí e falou, vem cá. Falei, Mas já tinha lascou. falado. Falei, não, agora o burro já foi com a corda, agora eu tô lascado. Falou, vem cá. E o Genival do lado. Falou, ó, o Roberto tá no camarim ali atrás, ele ouviu tua apresentação inteira, ele se emocionou, quer te conhecer no camarim na hora que acabar o show. Você tá de brincadeira comigo. Olha só que loucura. Cara, pelo você discurso que surtou, eu fiz. você Não, pirou. fiquei doido. Beleza. Liguei e falei, ó, vamos lá e tal. Entrou eu, o Padre Fábio de Melo, o Henrique Prata e mais 2 membros do clube e o Alexandre Pires. Beleza. Antes, na segunda música, ele para e fala, ó, eu quero agradecer a Nestlé, que é o meu patrocinador, ao meu escritório a DC7 e ao Cuiabano, que quase fez eu chorar, quase não consegui Ele entrar falou, para cantar. caramba, Cuiabano. Por Deus do céu, pelo meu filho, assim, pela minha vida. Então, assim, esse agradecimento dele na arena, onde eu tive mais dificuldade de crescer, e de contar a minha história, receber esse elogio do rei, para mim, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. E foi aonde realmente a gente viu a delicadeza de um homem, a generosidade, a sensibilidade que ele teve de ouvir as minhas palavras, que muitos artistas não têm oportunidade de ouvir. Ou às antes. vezes ouve também, não dá Ou muita não- bola. Fala, né? Ele prestou atenção. Ele prestou atenção e entendeu. Então eu fiquei muito feliz, assim. Aí fomos pro camarim, e no camarim dele eu achei muito interessante que ele fica no centro e as pessoas ficam em volta. Eu não sei se é uma superstição dele, que ele né, dizem que ele é bem supersticioso. Ele atendia em sentido anti-horário, assim. Aí estava eu aqui, né? Ele chegou, conversou com a gente separadamente. Não tem intervenção. Ele fala com você, depois ele fala com o outro, ele fala com o outro, ele fala com o outro. Ah, não fica ninguém interrompendo igual o camarim, não. Não fica, não tem atravessando. Tava eu, minha mulher, uma turma aqui, ele veio, conversou aqui, conversou com todo mundo. E dá 2, 3 minutos de atenção para você, olhando no teu olho. O que você achou do show? Você gostou? O fotógrafo dele que tira a foto e te manda. Né, tudo organizado, não tem bagunça. É top. Nossa, pra mim, que uma legal. das grandes... Foi aquele show de domingo do hospital, né? Eu fui, eu tava lá. Foi maravilhoso Faz aquele que, uns dia. 10 anos menos, né? Faz uns 10 anos. 10, né? Foi a Faz única uns vez que ele 10. tocou em Barretos. Esses dias eu liguei pro Ney Macedo, falei, cara, você tem que ter essa imagem, só que era proibido gravar o show. E naquela época não tinha esses telefones de hoje. não era. Então a galera meio usava Eu- máquina se eu- digital. Não olhei, tava mas eu chuto que foi ali 2010 ou 11. Tava na era da máquina digital. Né? A maquininha de filmar e tal. Não tava ainda na era de celular muito moderno e tal. Mas isso eu não esqueço jamais. Depois ele me convidou, Eduardo Lages me ligou, para fazer um poema naquele álbum Emoções Sertanejas, que ele gravou no Ibirapuera. Então, esse foi 2010, então o Barretos foi antes. Isso. Deve ter sido 2009. Isso. E aí teve um poema em homenagem ao Tonico e Tinoco. Acho que tinha o Tinoco falecido, né? Não, o Tinoco foi. Então foi o Tonico que tinha falecido, o Tonico faleceu. E aí tinha um poema escrito e ele queria que eu interpretasse esse poema pro Tonico entrar. Tinoco. Pro Tinoco entrar. E aí esse poema foi... Eu queria ir lá ao vivo, né? Tentei vender ideia, aquela história, vamos lá ao vivo e tal. Só que aí não colou. Uhum. Eu lembro direitinho, assim, eles me pagaram um bom cachê pra só eu fazer o poema e soltar lá no álbum Emoções Sertanejas. Quer dizer, ele lembrou ainda depois de me convidar para um outro projeto dele. Então eu fiquei bem feliz, ainda espero poder reencontrá-lo um dia, assim. Sou fã demais de Roberto Carlos. Eu gosto muito do Roberto Carlos. Todo mundo gosta, eu acho, né? Uma coisa. Tava vendo uma entrevista Até assim, se falar que não gosta é até ruim, não é até chato. Você desconfia da pessoa. Desconfia da pessoa. Igual aquele cara que não bebe. Aquele cara que não bebe, pô. Então tem uma coisa errada. O Carlos Cola deu entrevista uma vez no Ratinho. Carlos Cola, compositor de tantas músicas, ele contando que tem essas histórias de manias do Roberto, que ou é que não podia escrever, ele tinha que ser em caderno com linha, com pauta, não podia ser papel solto, porque se ficasse torto, já não valia a composição. Então, se não escrevesse retinho... Caligrafia, né? O cara estudou caligrafia. Certinho. Se levantar ou se descer o texto, pode jogar fora que não tá valendo aquela música. Ele fez fazer caligrafia. Tem muita história boa. O pessoal às vezes leva para um lado ruim, mas tem muita coisa boa. Eu acho ótimo, Ela está lançando um livro novo, diz que é muito bom sobre o Roberto. E era preocupante, que era assim, eu fui apresentar o show... Eu não me lembro que roupa eu tava, mas não pode pôr preto, que ele não gosta de preto. Tem que ser azul ou camisa jeans ou não sei o quê. Eu vou tentar te mandar essa foto para você ilustrar aqui, mas
Eu não me lembro, acho que eu tava com uma camisa vermelha, uma coisa assim. Mas que história é essa, pô? Mas que tem esse negócio, né? Pô, ele só usa branco e azul. Como é que você vai com... Cara, deu tudo certo, com isso aí não teve problema. Mas ele foi muito gentil, muito generoso, pô, um amor, adorei, foi maravilhoso. Foi muito importante para mim como apresentação, assim, foi apresentar o rei na minha terra e ser ainda elogiado por ele, convidado pela equipe dele. E toda por essa ele, emoção antes aí no camarim, se ia ter ou não, era legal. Né? E da conquista. Por isso que eu falo, a gente não pode desistir. Eu sempre vou até esgotar a possibilidade. Porque pior que a tristeza de não ter vencido, já dizia Rui Barbosa, é a vergonha de não ter lutado. Então eu tento esgotar a possibilidade. Eu fui até onde deu. Porque é muito ruim você aceitar... Você ia estar com raiva até hoje, se não tentasse. É muito ruim você aceitar o primeiro não. A gente nunca deve aceitar o primeiro não. O primeiro não, ele às vezes ele não é definitivo. Então, como eu estou correndo atrás, eu insisto, às vezes eu dou a volta, às vezes não é aquele caminho, eu tenho que dar uma volta. E aí quando eu esgotei a possibilidade, eu vi que não deu, é porque realmente não era para ser, aí eu toco a vida e viro a página, e a porta que Deus abre ninguém fecha, e que ele fecha ninguém abre, então tá tudo certo. Eu esqueci de aqui, mas foi bom esse negócio do versinho. E para eu finalizar, você é um cara que cuida da sua carreira, você é muito sério dentro do seu trabalho, e tem uma coisa muito interessante de ver em você é um cara muito carregado de marca. Né? Você está sempre fazendo publicidade, assim, seja em cima do palco, seja nas suas redes sociais, seja num evento, seja numa live. E você tem empresas que te acompanham você, Cuiabano, ou é geralmente uma coisa de evento? Cara, sempre tem. Hoje, assim, sempre tem algumas que são constantes durante alguns anos, né? Bons contratos. Eu fiquei com o BF na época, que depois virou Friboi, 10 anos, né, em Barretos. Fiquei com várias grandes empresas. Hoje eu sou embaixador da EcoPower, né, que é uma empresa você publica de bastante, energia solar, a maior do Brasil em energia fotovoltaica, uma empresa bem importante lá de Barretos, tem 160 franquias. Então, porque a energia solar é sustentável, economia, então assim, está muito, né, da sustentabilidade da economia, de você não pagar mais conta de energia, isso é o grande é o mote hoje do futuro do negócio. Então, eu tenho uma grande empresa que eu tenho essa parceria e tem as pontuais, tem a Troncos Triângulo, que mexe com equipamento para pecuária, troncos de contenção. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui, saído de Barretos, exclusivamente para vir para cá. Rapaz, a gente se conhece há tanto tempo e... Falar contigo é uma alegria, rapaz. Nossa, a gente se cruza em todos os lugares, é uma coisa impressionante, né? Muito legal. O jeito que você me recebeu. O rodeio nasceu em Barretos, o gado vinha pelo estradão. Barretos é o sertão brasileiro, terra de muita tradição, onde moram pioneiros. Moravam peões de boiadeiro, fazendeiros da região. Amamos e pisamos naquela terra fértil que dizem ser preto o seu chão. Saúdo aos independentes e ao povo de Barretos e do Brasil, que são os descendentes desse antigo sertão. Segura, peão.